Como os esforços dos músculos contribuem para realizar o movimento do corpo humano? Em quais partes do nosso corpo podemos identificar os sistemas de alavancas? Observando este vídeo, onde é realizada uma partida de vôlei, podemos identificar as atletas na quadra, onde o objetivo é colocar a bola na quadra das adversárias. Para golpear uma bola de vôlei, realiza-se o movimento deste vídeo, onde é necessário aplicar força sobre essa bola. Para isso, os sistemas do corpo humano, muscular, esquelético, articular e nervoso, trabalham em intensa atividade, formando um sistema de alavancas. As alavancas são sistemas compostos por um corpo extenso e rígido, que pode realizar movimentos circulares ao redor de um ponto fixo, um eixo, onde a ideia é multiplicar essa força mecânica, ou seja, facilitar o movimento de um determinado corpo utilizando esta alavanca. Como já conhecemos as alavancas, vamos hoje entender o movimento rotacional que pode ser provocado pelas alavancas. Esse movimento rotacional é o que nós damos o nome de momento ou torque de uma força. Vamos recordar, pessoal, existem três tipos de alavancas: a alavanca interfixa, a alavanca interresistente e a alavanca interpotente. Observem bem a palavra inter. Inter significa entre. Então, quando temos a alavanca interfixa, significa que temos entre a força potente e a força resistente um ponto fixo. Já a alavanca interresistente, quem vai estar no meio entre a força potente e o ponto fixo vai ser a força de resistência, a força resistente. Já numa alavanca interpotente, quem vai estar no meio é a força potente, entre a força resistente e o ponto de apoio. Na aula passada, demos exemplos de alavancas. O que vem a ser o momento de uma força ou torque? Esse momento ou torque é a tendência de rotação que uma força pode provocar. Ou seja, quando eu aplico uma força em um corpo extenso e rígido, se ele provocar uma rotação nesse corpo rígido e extenso, podemos falar que estamos conseguindo aplicar um torque nesse corpo. Vamos imaginar que nós temos uma porca e eu preciso movimentar essa porca. Eu posso tentar movimentar essa porca com as minhas mãos. Porém, a força que eu teria que despender, que eu teria que realizar, seria gigantesca para rotacionar essa porca. Para isso, nós temos o quê? Nós temos uma chave que eu posso utilizar para diminuir a força que eu precisaria aplicar para rotacionar essa porca. Temos então aí, aplicando aí uma força nessa chave, eu conseguiria o quê? Rotacionar, girar essa porca, tanto para apertá-la como para desapertá-la. Então, aplicando essa força, nós temos aí, um giro dessa chave. Com esse giro da chave, conseguiríamos então girar essa porca. Percebam que esse giro está no sentido horário, ou seja, o sentido dos ponteiros de um relógio. Se eu aplicasse uma força num outro sentido para cima, o sentido de giro da porca seria no sentido anti-horário. Temos aí a linha de ação da força nesse braço dessa chave, né? Que a gente pode falar que é o braço mecânico onde foi aplicada essa força. Percebem? A distância do centro da porca até onde foi aplicada a força é o braço mecânico, é o braço onde eu estou aplicando essa força. Temos então essa distância D.
onde foi aplicada a força, até o centro da porca, onde vai ser o centro de giro. Então vamos pensar um pouquinho. Para eu aplicar um torque nessa porca, né, para eu conseguir movimentar, para eu conseguir girar essa porca, eu preciso de duas coisas. Eu preciso dessa força aplicada e eu preciso também conhecer a distância onde foi aplicada essa força. Com isso, eu posso determinar a intensidade no momento dessa força. A intensidade do momento dessa força vai ser o produto, ou seja, vai ser a multiplicação entre a força aplicada nessa chave, nesse braço mecânico, pela distância, pelo tamanho do braço mecânico. Com isso, temos que momento é igual a força aplicada vezes essa distância, o tamanho do braço mecânico. A unidade de força nós sabemos que é Newton e a unidade de distância, tamanho, é metro. Com isso, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de momento ou torque vai ser Newton vezes metro, o Newton-metro. Agora, uma observação importante. Se o giro for no sentido horário, podemos adotar que o sentido de giro vai ser negativo. Porém, se eu trocar o sentido de giro no sentido anti-horário, podemos falar que esse sentido vai ser positivo. Mas atenção, pessoal, não tem que decorar que o sentido horário é negativo e o sentido anti-horário é positivo. Se eu adotar um positivo, o outro vai ter que ser negativo. Tudo bem? Não necessariamente o sentido horário vai ser negativo e o anti-horário positivo. Lembre-se sempre, se você adotar positivo para um sentido de giro, o outro sentido será negativo. Qual que seria a situação de equilíbrio de um corpo extenso? A gente teria duas condições. Primeira condição, a força resultante que está atuando no braço mecânico tem que ser zero. O que significa isso? O corpo não vai transladar, ou seja, ele não vai se mexer. Então, o somatório das forças que estão atuando no braço mecânico tem que ser zero. A outra condição é que o momento resultante tem que ser zero. Nesse caso, o corpo não irá rotacionar. Vamos ver um exemplo do cálculo de momento de uma força. Vamos imaginar que nós temos uma porca e eu preciso fazer com que essa porca gire. Ou seja, eu preciso aplicar um determinado torque nessa porca, de modo que eu consiga girar essa porca. Inicialmente, vamos fazer algumas adaptações do nosso exercício. Por quê? Porque a distância que nós temos aí está em centímetros. Então vamos relembrar alguma coisinha aí. 30 centímetros. 30 centímetros equivalem a 0,3 metros. E 50 centímetros equivale a meio metro. Ok? Por quê? Porque 1 metro equivale a 100 centímetros. Tudo bem, pessoal? Então fizemos as primeiras alterações, as primeiras transformações necessárias. Agora vamos observar o seguinte. Eu vou fazer 3 perguntas diferentes. A primeira, se eu aplicar uma força exatamente aqui, no eixo de rotação dessa porca, essa força 1 equivale a 50 newtons. Qual é o momento que eu consigo aplicar nessa porca? Vamos observar o seguinte. O momento é igual ao quê? É igual ao produto da força pelo tamanho do braço da alavanca. Se o momento depende do tamanho do braço da alavanca, observe aqui. Onde que eu estou aplicando a força 1? A força 1 eu estou aplicando exatamente no centro de giro, no centro do apoio. A distância da força até o eixo de rotação é zero.
Com isso, eu posso falar que o momento realizado pela força 1, ele é zero, ele é nulo. Agora, se eu aplicar uma força F2 de 50 newtons exatamente nesse ponto, qual que vai ser o momento 2? O momento 2 vai ser a força 2 vezes o braço da alavanca. Então, o momento 2 vai ser igual a quanto? 50 vezes 0,3. Ah, por que 0,3? Porque onde eu apliquei a força não foi a 30 centímetros do eixo de rotação? Então, o momento aplicado pela força 2 vai ser essa força, o módulo e a intensidade dessa força, multiplicado pelo tamanho do braço da alavanca. Com isso, o momento 2 vai ser igual a quanto? 50 vezes 0,3 equivalem a 15 Newton metro. Lembrando que a unidade no Sistema Internacional de Momento é o Newton vezes metro. Agora, imagine que eu aplique uma força F3 dos mesmos 50 newtons, exatamente aí nesse ponto. Qual que vai ser o momento realizado pela força 3? Vai ser a força 3 vezes o braço da alavanca do eixo até onde foi aplicada a força. Agora, muito cuidado, pessoal. Tem gente que vai fazendo tudo direitinho, entendeu o exercício direito, e aí na hora de substituir faz isso aqui, ó. Momento 3 é igual a 50 newtons vezes meio metro. Cuidado. Não é meio metro. Por que não é meio metro? A distância de F2 até F3 é meio metro. Só que eu preciso do tamanho do braço da alavanca. O braço da alavanca ele vai do centro de giro, do centro de apoio, até onde foi aplicada essa força. Então, seria os 50 centímetros mais os 30 centímetros. Ou seja, 80 centímetros. Não é isso? Então, o que seriam os 80 centímetros? 0,8 metros. Tudo bem, pessoal? Então, esse momento 3 vai ser o produto entre 50 vezes 0,8. Tranquilo? 50 vezes 0,8 equivalem a 40 Newton metro. Olha lá, pessoal. O momento aplicado pela força 3 é maior que o momento aplicado pela força 2, que era o que a gente já esperava. Não é isso? Se eu aplicar a mesma força num lugar mais distante dessa alavanca ao eixo de rotação, o momento irá aumentar. Ou seja, se eu quisesse manter os 15 newton-metros, não precisaria de eu fazer uma força de 50 newtons. Por isso que quanto maior o braço da alavanca, menor a força que eu tenho que aplicar para fazer com que essa alavanca gire, né? Para fazer a porca girar. Agora, pessoal, vamos imaginar a situação seguinte. Se eu aplicar uma força nesse sentido, F1 igual a 4 newtons. E se eu aplicar uma força agora nesse sentido, F2 igual a 1 newton, para onde que essa chave vai girar? Aí nós vamos falar de momento, não é isso? A gente vai verificar se ela vai girar e se ela girar, qual é o sentido de giro? Sentido horário ou sentido anti-horário? Para isso nós vamos falar de momento resultante, não é isso? Qual que vai ser o momento resultante? Vamos lá. Vamos calcular um por um. Momento 1 vai ser igual ao quê? O momento 1 vai ser F1 vezes D1. Não é isso? Então, o momento 1 vai ser igual à força que foi aplicada de 4, o braço da alavanca, 0,3 metros. É isso? Então, o momento 1 vai ser igual a quanto? 4 vezes 0,3, 1,2 newton-metro. Tudo bem, pessoal? Calculamos o momento, o torque,
devido à força 1. Agora prestem bastante atenção. A força 1, ela provoca um momento com a tendência de giro para onde? No sentido anti-horário. Tudo bem? Já a força 2, olha lá, vamos desmanchar aqui. A força 2, ela tende a provocar um giro no sentido oposto, no sentido horário. Aí que está aquilo que nós vimos na convenção dos sinais para momento. O momento 2 vai ser igual a menos F2 vezes D2. Ah, Reinaldo, então quer dizer que se eu tivesse considerado o momento 1 negativo, o momento 2 seria positivo? Exatamente isso. Você não tem que decorar que um momento tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Se você adotou que um deles é positivo, o outro sentido, né, o sentido oposto, vai ser negativo. Então vamos fazer o cálculo. Momento 2 vai ser menos a força 2, que vale 1 newton, vezes, cuidado, qual é o tamanho do braço da alavanca? Não é 50 centímetros, são 80 centímetros, que seriam os 30 mais os 50. Então, 80 centímetros, 0,8. Tudo bem? Então, o momento 2 vai ser igual a menos 0,8 newton-metro. Então, consequência, qual é o momento resultante? O momento resultante é o somatório dos momentos, né, de cada força aplicada nessa chave. Então, qual que é o momento resultante? Momento 1 não foi 1,2 newton-metro? E o momento 2? Menos 0,8. Então, o momento resultante, ele vai ser igual a quanto? 1,2 menos 0,8, 0,4 newton-metro. Então, o momento resultante, né, que está aí levando em consideração as duas forças aplicadas, os dois momentos de força aplicados nessa chave, então esse momento resultante equivale a 0,4 newton-metro. Agora a pergunta, para onde essa chave vai girar? Em qual o sentido de giro dessa chave? No sentido horário ou no sentido anti-horário? Vamos observar. Qual é o momento que foi aplicado nessa chave que foi o valor maior, a intensidade de momento maior? Não foi aplicado pela força 1? Então, essa chave tende a girar no sentido anti-horário. Então, vamos desmanchar aqui e vamos colocar a direção e o sentido final, né, do momento resultante, né? Qual que é, então? O sentido de giro é o sentido da força que tem um torque maior, que é a força 1. Então, o sentido de giro do momento resultante é no sentido anti-horário.